A loucura é tão grande, Helder Maldonado, que a defesa do general Heleno mudou aquilo que tinha falado. Olha que coisa. Olha que bonitinho. Defesa de Heleno corrige perícia e diz que Alzheimer o afeta desde 2025. Porque pegou muito mal que a defesa colocou que ele deveria ir para uma cela especial ou ficar em casa, né? Uma prisão domiciliar para esse vagabundo, esse genocida do Heleno, né? Que ele tinha Alzheimer desde 2018, mas ele integrou o governo Bolsonaro a partir de 2018. Então ele estava muito fora, né, da realidade dele desde 2018, uma doença que é muito séria e que parece aqui que foi usada de muleta para o cara não ir para a cadeia. Que é mais absurdo ainda, você tratar uma doença que causa danos para muitas famílias, para muitas pessoas, tratar com um deboche assim. Ah, não foi 2018, foi 2025, a gente errou aí por 7 anos. 7 anos, né? Com demência. Por 7 anos. É muito grave. O meu avô teve demência, teve Alzheimer antes de morrer, ele morreu com 102 anos. Quando ele tinha 90 anos e ainda não estava detectada a doença, ele era um idoso normal, cara, assim, faculdades mentais em dia, ia no mercado, na padaria, andava na rua, fazia um exercício e tal. Agora, depois de 3 anos, quando foi detectado, depois de 3 anos, você voltava lá na casa dele, ele já começava a não lembrar das pessoas. Passa mais 4 anos, ele já estava pior. É uma doença que progride muito rápido, principalmente com uma idade avançada, como a do general Heleno. Se ele tivesse Alzheimer em 2018, pô, são 7 anos já. Ele estaria muito mal. Ele não estaria lembrando de absolutamente nada. Certo? Então, se foi detectado em 2024 e ainda o negócio está progredindo, é leve, posso até acreditar. Mas em 2018, acho difícil. Muito difícil. E eu acho que uma forma de tentar diminuir a doença, o sofrimento, né, de colocar a peça. A defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, informou ao STF que o militar foi diagnosticado com a doença de Alzheimer no início deste ano e não em 2018. Um erro de apenas 7 anos. Acontece, né? Acontece. A resposta foi apresentada após o ministro Alexandre de Moraes cobrar laudos médicos. É o atestado. Ele pegou um atestado ali qualquer, né? Coisa que muita gente aqui faz, né? Pega um atestado de uma doença, jogou ali desde 2018. Tem que ver o que esse médico também, se tem esse atestado da doença de 2018, tem que ir. O CMR não faz porra nenhuma. Esperar o quê, né? Dos conselhos de medicina do Brasil, não vai acontecer nada. A resposta foi apresentada após o Xandão cobrar laudos médicos que atestem a doença antes de decidir se vai acatar a solicitação de transferência do general do Comando Militar do Planalto para prisão domiciliar. Augusto Heleno foi condenado em setembro a 21 anos de prisão em regime inicialmente fechado por participação no plano do golpe de Estado de 2022. O general começou a cumprir a pena na terça-feira, assim que o processo foi concluído no STF. O advogado Matheus Milanés sustenta que Heleno tem idade avançada. O general tem 78 anos e doença de Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo progressivo e, por isso, deve cumprir a pena em casa. O procurador-geral da República, o Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão de domiciliar para o general na sexta-feira. A defesa de Heleno explicou a Moraes nesse sábado que o general foi diagnosticado com Alzheimer no início desse ano e não em 2018. O advogado acredita ter havido equívoco na perícia do Exército. Claro, vamos confiar no Exército. Durante a realização do exame de corpo de delito. Em nenhum momento essa defesa técnica afirmou que o requerente possuía a doença de Alzheimer desde o ano de 2018. O único local que essa informação aparece no laudo do corpo de delito realizado quando do cumprimento do mandado da prisão do requerente. Até por isso, Helder, eu acho que esses caras, Heleno, o Anderson Torres, o Anderson Torres está na Papudinha, né? Que é maior do que eu morava antes, né? Que tem vou até mostrar aqui, cara. A situação do maluco é sossegada, Beze. É muito tranquila. Mas é uma coisa que eu sou totalmente contra esses caras irem para a prisão militar. Porque lá eles têm toda a regalia possível, todas as mentiras possíveis. Já começou por aí. Os caras diagnosticarem que ele tinha Alzheimer desde 2018. Então, isso prova e fica muito claro que lá eles não vão ter aquilo que eles merecem, eles vão ter aquilo que o Exército quer que eles tenham.
e aquilo que eles querem ter. Então fica muito fácil a vida. Vai ter ali um spa de luxo. A Helena vai viver num spa de luxo. Vai ter todas as regalias, vai ter a cervejinha, vai ter a champanhe, vai ter a TV a cabo, vai ter o joguinho de carteado, vai ter tudo que ele quiser. A picanha, o Viagra. Não, segundo o Bolsonaro, ele não precisa de Viagra, né? Ele ia ali no pelo e tava, né, um cavalão, né? Cavalão. E aqui, ó, é o que você falou, ó. Situação dos caras é sossegada. Cela de Torres, na Papudinha, é maior que 85% dos apartamentos lançados em São Paulo. Olha só, a cela do ex-ministro Anderson Torres tem 55 metros quadrados e até mesmo uma área externa. Os apartamentos aqui não tem. Só tem aquela varandinha que o Lula fala que é a varandinha do peido. Você vai ali para soltar uma bufa e não infestar a sala da tua casa. O espaço é maior que a maioria dos apartamentos lançados na cidade de São Paulo de janeiro a junho de 2025. Microespaços são maioria na capital paulista. Segundo dados do Secov, foram lançados 61 mil unidades residenciais em São Paulo no primeiro semestre de 2025. Destas, 60% ou 36.300 tinham entre 30 metros quadrados e 45 metros quadrados, e 25% tinham menos de 30 metros. Menos de 30 metros quadrados é menos do que esse espaço que eu tô aqui, Beze. Meu escritório deve ter mais que 30 metros quadrados, talvez, ou tenha 30 metros quadrados, tá? Mas é morar nesse escritório aqui, contando aí um lugar para você dar uma cagada e tomar banho, ok? A cela na Papudinha, por outro lado, tem 55 metros quadrados e uma área externa de 10 metros quadrados. Ou seja, mesmo estando preso, eles ficam presos em situações muito agradáveis. Tem Airbnb que a gente aluga por aí que não é desse tamanho. E nem tem esse padrão, dependendo do lugar que você vai. Porque tem cidade que nem tem esse padrão em rede hoteleira. A gente está acostumado a falar de cidade turística, cidade preparada, mas nem toda cidade tem. Lá na cidade da Ana, por exemplo, para vocês saberem, tem um hotel na cidade inteira. E os quartos devem ter 20 metros quadrados. Não tem mais que isso. Só isso que tem. E os caras estão aí, né? Tranquilo. Tentaram o golpe, fizeram o que fizeram, pintaram e bordaram. Então aí, cara. Aí você tem que ver o idiota, o babaca, o imbecil, o político safado vindo a público fazer aqueles videozinhos chorosinho sobre Bolsonaro, Anderson Torres, dizendo que é perseguição. Porra, eu queria, né, na eventualidade de ser preso, ser perseguido dessa maneira. Ficar preso desse jeito aí. O preso muito privilegiado, cara. Vivendo melhor que muita gente do Brasil. A gente cansa de falar, mas é verdade. Até a Erika Hilton falou semana passada na Câmara. Brother, ele tá preso com ar-condicionado. A gente não tem ar-condicionado. Não tem. A maioria dos apartamentos não tem ar-condicionado. Tem apartamento que não pode pôr ar-condicionado. Galera fritando, um calor desgraçado. São Paulo é bizarro, São Paulo é bizarro. Tem isso. Tem uma amiga minha agora com problemão do síndico, ela pôs o ar-condicionado dentro da varanda dela, que é um lugar do apartamento dela, não é na fachada. Sim. O cara mandou tirar. Sim, cara. E quantos graus fez ontem aqui? O termômetro do 34. Carro apontou 39, onde eu tava ontem. 39, cara, chegou, né, em determinados momentos do dia. E tem gente que não tem como pôr, porque não tem dinheiro. Tem gente que é proibida de pôr, porque o condomínio não deixa. O cara tá lá numa boa, tá? Eu vou focar sempre nesses luxos, que são luxos. Frigobar, ar-condicionado, 55 metros quadrados para uma pessoa. Pensa aí, quem mora em casa com 200 metros quadrados? Porque ele tá sozinho lá, com a tua família, 55 metros quadrados para cada um. Quem mora numa casa como essa? Muita gente mora em 55 metros quadrados com 4 pessoas. Toda. Uma mulher, um filho, dois... Uma mulher, homem, uma mulher, 2 filhos. Exatamente. Quando saí de casa, eu e a Ana, a gente chegou a ver um apartamento para comprar que tinha 50 metros quadrados, mano. É que a gente desistiu da compra depois. Mas tinha 50 metros quadrados, era o que a gente podia comprar. Eu morei num de 60 metros quadrados por muito tempo. Eu lembro, pô. Eu lembro. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante. É trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago.
que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase $700, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.